Olá pessoal, como é que estamos todos? Tudo bem? Pensei em fazer essa revisão muito mais como um modelo aqui de tentar ajudar um pouquinho mais, já que as duas temáticas são basicamente bastante simples e também a questão dele já está inteirado, a boa parte da prova está totalmente inteirado dentro do que a gente chama de Guerra Fria. São duas temáticas de Guerra Fria. Então não se preocupe que essa aula é para ser simples, é para ser rápida. E bora rochar, porque a gente tem muito aqui. Vou dar uma olhada. Beleza? Deixa eu puxar aqui pro canto a minha tela, porque o que é importante, opa, o que é importante aqui é o slide, não é mesmo? Então eu vou pegar aqui, diminuir pequenininho, porque o que vai ficar é a revisão para o TDM do quarto bimestre de História. Pessoal, neste caso, quero que vocês notem principalmente a importância do tema para a própria construção quando se fala de pré-vestibular e tudo mais. São temas bastante simples, ok? Lembrando que eu vou estar olhando tanto a prova quanto a prova e ao mesmo tempo eu também vou estar olhando o slide, beleza? Então bora lá. Primeiramente, a prova ela tá quatro questões de pré-história, quatro questões de descolonização e quatro questões no que se refere à Revolução Chinesa. Então, bora primeiro pegar o que de acho é Revolução Chinesa, a dependência da América, tá bom? Aqui eu trouxe um pequeno mapa mental só porque é muito mais conceitual. Pegando aqui fatores para esse movimento. É a crise pós a Primeira Guerra Mundial, a própria vitória da liberdade na Segunda Guerra Mundial. A liberdade vai ser importante, tanto que vai ser criada a ONU. E também a Carta ONU e a Conferência de Bandung, que trata o conceito de soberania nacional. Esse conceito de soberania nacional foi praticamente bastante absorvido por países africanos. Lembrando que a prova eu vou estar focado em países africanos. Então, mas onde começou isso? Aquela parada que vocês estudaram lá no começo do ano, que é o imperialismo, que procurou novas áreas de influência, missão civilizatória e tudo mais. Então, essa dependência foi feita de uma forma por um processo extremamente forte, ah, onde eles buscavam uma libertação que pudesse unir todo mundo. Então, foi um processo bastante forte. Foi tanto, de certo, alguns foram diplomacia, outros foram por guerra propriamente dito. É bem importante lembrar disso porque teve guerra e também diplomacia. Todavia, os países mais pobres da Europa foram os que mais deram dificuldade para os africanos, alguns países africanos se tornarem independentes, como Espanha e Portugal. Inclusive, Espanha até hoje possui países dentro da África porque não permite eles se libertarem. Enquanto Portugal perdeu todas as suas colônias, mas ela introduziu tortura e tudo mais. Então, para Portugal, a coisa foi bem mais forte. Então, dentro desse conceito, pessoal, primeiro ponto que a gente tem que pensar é que não foi fácil para esses países se tornarem independentes, ok? Nem Portugal e nem Espanha permitiram negociações e nada assim, não. Outros países como Inglaterra e tudo mais, quando eles vão sair, eles abrem literalmente uma cratera social. Porque boa parte da época do imperialismo, os brancos foram beneficiados e privilegiados. Quando esses países se tornaram independentes, você tinha uma massa de sul-africanos brancos. Gente, o Elon Musk, ele é africano, sul-africano. E aí, o que acontece? Obviamente, entra por um processo de apartheid. O que é apartheid? Essa segregação racial que também se expressava dentro de uma segregação espacial, porque os negros estavam para o lado, os brancos estavam no outro, que até hoje a gente consegue observar isso nas cidades, em alguma boa parte das cidades sul-africanas e de outros países africanos. Os brancos vivem em lugares muito bons e a população negra vive em lugares péssimos. Então são questões que a gente que é importante pensar, principalmente pelo fato da guerra e desse racha de abismo social causado pela colonização. Nós vimos isso, por exemplo,
naquele filme Árvores da Paz, onde todos vocês devem ter ficado bastante revoltados, né, no filme, porque realmente é bastante revoltante, onde basicamente as nações economicamente desenvolvidas que, que não se manifestaram, assim, meio que ignoraram tudo isso, né, tornaram ali dentro de Ruanda, basicamente ignoraram todo o genocídio feito dentro de Ruanda. E isso é bem emblemático, né? Então, quando a gente percebe que nenhuma potência ajudou a Ruanda, por que não ajudou? Explorou deles muito tempo, por que não ajudou? Não ajudou, gente, porque dentro de uma geopolítica daquela época, esses países sul-africanos, esses países africanos que estavam ali em conflito interno, literalmente não representava nada. Literalmente. Então, eles basicamente, essas nações economicamente desenvolvidas, eles buscaram literalmente um desinteresse para a história e para as riquezas da África Negra, porque eles não se importavam. Eles não, literalmente não se importavam com toda a dificuldade que eles estavam ali sofrendo naquele momento, ok? Então, por isso que eles não fizeram muito auê por todas as mortes ocasionadas em Ruanda. Foi literalmente ignorar, ok? Mas, Hudson, a gente pôde notar ali uma ajuda entre africanos. Vocês vão lembrar que no final do filme, por exemplo, uma onda, um exército negro entrou para ajudar as mulheres. Isso também aconteceu em outros filmes. Isso porque que a gente observa? Através dessa ajuda mútua entre africanos, entre o continente africano. Então isso a gente chama de panafricanismo, ok? Então, repetindo, toda essa, digamos assim, essa ajuda não, digamos toda essas independências foi motivado com toda certeza por um fortalecimento do nacionalismo africano. Isso é fato. E permaneça e o problema é que permanecimento dessa dependência econômica externa dos países africanos que a gente até hoje consegue enfrentar dentro da África. Beleza? Respondendo algumas questões aqui exatamente para elucidar. Leia o trecho da canção abaixo para responder a questão. Até que a filosofia que sustenta uma raça superior a outra inferior haja finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada. Havia guerra, eu digo, guerra. Até que os regimes inóbeis e infelizes que aprisionam nossos irmãos de Angola e Moçambique, África do Sul, em condições subhumanas, sejam derrubados e inteiros destruídos. Haverá guerra, eu disse guerra. Até esse dia, o continente africano não haverá paz. Nós, africanos, lutaremos. Se necessário, e sabemos que vamos vencer, porque estamos confiantes na vitória do bem sobre o mal, do bem sobre o mal. War, Bob Marley, 1976, que está totalmente incluído dessa configuração de descolonização da África. Repare que o texto cita Angola e Moçambique, que são dois países de colonização portuguesa, que estava enfrentando tortura, enfim, coisas horríveis, né? E Bob Marley, ele é jamaicano. A Jamaica, até hoje, é um país independente, só que ligado à coroa britânica. A canção War foi composta por Bob Marley a partir do discurso pronunciado pelo imperador da Etiópia Haile Selassie em 1936, na Liga das Nações. As ideias do discurso presentes na letra da canção acima estão associadas ao darwinismo social, que propõe a superioridade africana sobre as demais raças humanas, ao pan-africanismo, que defende a existência de uma identidade comum entre os negros africanos e seus descendentes. Repare que o texto trata exatamente sobre isso. Esqueci. Ao futurismo, que consagrava a ideia de guerra como higiene e renovação do mundo. O texto não está falando disso. A guerra que ele está falando é uma guerra de existência. Ao sionismo, que defendia o imperador Selassie, era descendente do rei Salomão, e a rainha de Sabá deveria assumir o governo de Israel. Nada a ver. Ao apartheid, que defende superioridade branca e política de segregação racial na África, também o texto poderia levar a isso, mas a base do texto é o panafricanismo, a qual ele fala: nós conhecemos a paz, nós, africanos, lutaremos.
Então o texto e até o mesmo o enunciado fala exatamente dessa proposta, não só dos descendentes da África e tudo mais, que está ali nesse discurso de luta pela África. Em termos econômicos, o apartheid era um gigantesco sistema de controle de mão de obra utilizado em minas e indústrias sul-africanas, assim como nos serviços urbanos pouco especializados e mal remunerados. Sua base operacional repousa na ideia de administração indireta, uma forma criada pelos britânicos de controlar as populações colonizadas através das próprias estruturas políticas pré-coloniais que havia instituído uma separação da aplicação da lei. O direito costumeiro era aplicado aos africanos enquanto os colonos usufruíam dos tribunais europeus e direitos de representação política disponíveis no âmbito colonial. Então aqui é que a gente trata aqui nessa questão, principalmente a questão que envolve o que é o apartheid na África. É uma questão que, assim, tipo, cara, boa parte das questões que tu fores responder aí sobre colonização e descolonização vai estar pautado numa ideia de apartheid. Apartheid foi um sistema de separação racial, literalmente segregação racial, que vimos na África. Nesse caso, no país sul-africano. No que diz respeito ao apartheid, quais eram as suas bases filosóficas? Racionalismo e evolucionismo? Evolucionismo e materialismo? Materialismo e racionalismo? Colonialismo e evolucionismo? Imperialismo e modernismo? Essa pergunta eu tinha colocado para vocês do TDM, mas tirei devido àquela diminuição de questões. Nesse caso, fica o racionalismo e evolucionismo. Por que eu tirei e considero essa questão difícil? Por causa que normalmente hoje a ampla maioria das pessoas não pensam que a razão pode ser utilizada para razão e evolucionismo pode ser tratada ali como conceito de até mesmo segregação racial por ser pra gente hoje, contemporâneo de 2022, algo completamente racional. E é algo completamente racional. Mas a gente tem que lembrar que lá naquela época, em meados do século XX ainda, perdurava pensamentos racistas de eugenismo, darwinismo social, e eles são a base ali, que é uma base totalmente científica, que é a base da independência, de todo esse apartheid sofrido, toda essa segregação racial sofrida na África do Sul. Pessoal, por enquanto essas são as duas questões que eu queria trazer para vocês sobre a história da descolonização da África e vamos partir agora fazendo uma pequena revisão da Revolução Chinesa, que é ainda mais curto, é um tema ainda mais curto e, de novo, totalmente relacionados ali à dinastia, tô lendo dinastia aqui, totalmente relacionado à Guerra Fria. Repare aqui que, tipo, a Revolução Chinesa, dentro desse mapa mental, trata ali da questão do próprio imperialismo, que eu citei como uma questão importante, a própria dinastia Manchu, que governava ali por quase por 300 anos. Em 1911, teve a Revolução e os Kuomintang assume o poder, ok? Proclama uma república, nomeia presidente e tudo mais, iniciando ali uma guerra civil com o Partido Comunista, que vai ser bastante difícil. Eles têm uma pequena pausa nessa revolta, nessa revolução comunista, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial, voltando ainda mais forte. Fizeram a grande marcha e aí eles então voltam ainda mais forte dessa revolução. A Revolução Comunista Chinesa vai acontecer em 1949, em outubro de 1949, a qual vai ser proclamada a República Popular da China com Mao Tse-tung no poder. Nesse momento, Stalin já tem relações, vai ter relações com a China comunista, a China socialista. No entanto, logo após a morte de Stalin, eles vão buscar romper completamente isso. Beleza? Após a morte de Mao Tse-tung, vai buscar ali uma modernização da China. Mas antes da morte dele, ele vai fazer a chamada Revolução Cultural, baseada no chamado Livro Vermelho, que eu cheguei a falar, favorável ao igualitarismo e à busca para o comunismo chinês. Contribuiu para a consolidação do autoritarismo e do estado da maoização da China, a qual ela foi bastante emblemática por ter mandado matar milhares de pessoas. Eu citei bastante isso, o fato da Revolução Chinesa ter ocasionado a morte, literalmente, de milhares de pessoas. Então, esse é um dos pontos a qual a gente vai aqui se basear, ok? Totalmente, a Revolução Chinesa, ela estava baseada na sua história, dentro do conceito de imperialismo, ok? E, basicamente,
ela estava baseada numa luta para impedir durante tanto os Kuomintang quanto os chineses, impedir ameaças imperialistas. Então, boa parte deles vão para a guerra, vão lutar para impedir que os imperialistas tomassem a China. Então, primeiramente, foi o nacionalismo que teve que fazer acordos com países imperialistas como a Inglaterra e como os Estados Unidos. Já o comunismo ia romper completamente com isso. Até porque a gente tem que pensar, o imperialismo está baseado dentro de uma revolução industrial que é capitalista. Então, rechaçar o imperialismo é uma medida de afastar o capitalismo de dentro da China. Ok? Então, esse é um dos pontos que eu até diria praticamente principais quando a gente vai pensar nisso. Beleza. A Revolução Chinesa, ela acontece exatamente para aplacar esse imperialismo que estava entrando na China. Então, para isso foi feito o que se chama de Revolução Cultural, né? Primeiro é tentado o grande salto para frente, que não dá certo, foi um fracasso, e como os próprios chineses começaram a se revoltar, o foco principal, com toda certeza, é a Revolução Cultural, a qual a imagem de líder próximo da população, assim, de fartura, era muito vendida por Mao Tse Tung, mas assim, era completamente irrealista, porque você tinha uma baixa produtividade e uma grande fome sendo alastrada ali pela por esse grande salto para frente, à frente, e também pela Revolução Cultural, que também ocasionou a morte de milhares de pessoas. E eu brinquei até com vocês, né, que Mao Tse Tung, perto do diabo, é uma minúscula coisa, e basicamente eu acredito piamente que é isso mesmo, porque o cara era muito ruim e fez uma grande perseguição. A Revolução Cultural é um grande foco que eu trago aqui na prova, até porque você tem uma grande perseguição. Mas por que perseguir? Por quê? Porque você tem ali novamente o medo do imperialismo, o medo dessa cultura ocidental. Então a Revolução Cultural basicamente era feita para eliminar completamente a cultura ocidental de dentro da China. Beleza? Então esse é um ponto principal. Posteriormente a isso, o que é importante a gente repensar em todo esse aspecto, né? Principalmente quando a gente vai analisar a China dentro dessa construção. Ela primeiro se transforma em um país um país nacionalista, depois ele passa a ser um país completamente pautado dentro de uma prática mais extremamente tentando socializar, porque o grande salto para frente tinha essa medida. Depois a gente vem a Revolução Cultural, que vai ser devastadora economicamente também, não vai fazer crescer, mas após a morte de Mao Tse Tung e o início do socialismo de mercado, cara, foi para frente. A China, ele vai ser em termos, inclusive até mesmo nominais, a riqueza da China vai praticamente quadriplicar, ok? Nos próximos anos, principalmente entre os anos 90, 2000 e 2010. Ok? A China só teve uma pausa nesse crescimento agora por causa da pandemia. Então, é bem importante que a gente possa analisar esses pontos. Bora para as questões? A Revolução Chinesa, derrotada nas cidades, foi para o campo e lá ganhou a força que levou à vitória. A Revolução Cubana foi a cidade para o campo, onde sua força se formou. Numa era as lutas de libertação nacional e social. As populações exploradas rurais e coloniais tornavam-se as principais fontes de revoltas constantes. O encerto do autor, claro, gente, valorizar a força política das camadas urbanas, o texto está falando que ele sai da cidade e vai para a zona rural. Diferencia os povos explorados da América e dos rebeldes na Ásia? Não. Muito pelo contrário, mostra semelhança. Condena as lutas de libertação nacional da Ásia e na América? Não. Não condena nenhuma. Nega o caráter socialista da Revolução Chinesa? Também não nega. E aponta uma semelhança entre movimentos? Com toda certeza. Essa questão era também para estar na prova e eu retirei essa questão por causa que eu achei razoavelmente fácil, né? Eu tento buscando equilibrar aqui a prova, eu tirei uma fácil e uma difícil.
sobre a Revolução Cultural ocorrida na China a partir de 1966, que é o que eu falei para vocês, é o foco da prova. O movimento dirigido por intelectuais e estudantes contra o governo ditatorial, não. A Revolução Cultural aconteceu por causa do Mao Tse Tung. Proposta encaminhada pelos camponeses em busca de retomada de raízes shintoístas na China Imperial, não. A China Imperial era completamente renegada, porque a China Imperial lembrava o imperialismo. Reação de intelectuais refratários ao regime comunista? Não. É o regime comunista, ali do Partido Comunista Chinês, que vai criar, principalmente Mao Tse-tung, que vai criar a Revolução Chinesa. Expurgo de cunho anti-intelectualista que recusava influências ocidental e soviética. Aqui a gente tem um ponto importante, porque você tem literalmente um expurgo, uma eliminação de cunho anti-intelectualista, porque a ideia não era pensar, a ideia era pensar igualzinho, tem cultuar, não existia racionalidade, né? E recusa de influências ocidentais e soviéticas. Mas por que soviética? Porque em 53 Stalin morreu e a China acabou com a relação com a União Soviética. O processo culminou na reivindicação do livre pensamento e na abertura da China para o mercado? Não, isso só vai acontecer em 89, ok? Então, o expurgo anti-intelectualista que recusava as influências ocidentais e soviéticas. Ok, pessoal, então por hoje é só. A ideia da prova era exatamente esse ponto básico, essas ideias principais que a gente viu, que a gente conversou, chegamos a conversar na última aula Revolução Chinesa, mas eu espero ter ajudado de alguma forma vocês. Então, dúvidas, vocês podem mandar tanto pelo meu Instagram, @profildsaraújo, ou para o meu celular. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Voltei a ser grande novamente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha sido boa para vocês. Demorou aí 21 minutinhos, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.